pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Corretor de Sucesso. A gente está aqui hoje, eu estou aqui hoje com o João Vitor, que ele é da Remax MSA, corretor premiado, 100% Club da Remax, e a gente vai conversar com vocês hoje sobre o corretor que trabalha com exclusividade, que trabalha fora do mercado tradicional, trabalha nichado, trabalha de uma forma que ele tem muito mais resultados do que no próprio mercado aberto. E a gente vai contar tudo isso aqui para vocês hoje. João, seja muito bem-vindo. Francis, muito obrigado pelo convite, é um prazerzaço estar aqui. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos bater um papo legal, vamos contar para o pessoal como é que tem sido a nossa experiência como corretores dentro da franquia da Remax e por que um corretor deveria trabalhar com exclusividade? Quais são as vantagens para o corretor? E, claro, a gente vai acabar entrando também um pouco nas vantagens para o vendedor, para outros corretores que queiram fazer parceria com a Remax. Mas, antes de tudo, eu queria saber um pouco sobre a sua vivência no mercado imobiliário. Como que você chegou no mercado imobiliário? Enfim, um pouquinho da sua história. Vamos lá. Francis, eu tenho uma carreira curta no mercado ainda, eu acho, né? Até você, inclusive, está no mercado há muito tempo. Eu estou no mercado há 3 anos. Eu sou formado em engenharia civil, sou engenheiro civil, trabalhei muito com obra, construção de prédios, trabalhei com construção de base de distribuição também, de combustível. Então, eu caí nesse mercado, imagino que como muita gente, inclusive, entrou no mercado imobiliário. Eu, na verdade, minha família já estava no mercado, né? Meus pais são pessoas que estão há quase 20 anos no mercado, quase 20 anos no mercado tradicional de imobiliárias, e eu estava passando por uma transição de carreira também, e a ideia seria ajudá-los, vamos dizer assim, no momento de pandemia. Entrei em 2020, né? E passados alguns meses, eu tinha um projeto de ficar pouco tempo no mercado, já vivia isso, né? Mas nunca tinha atuado como corretor, de fato, e passados-se 2, 3 meses, eu já mudei a cabeça e falei, não, esse mercado é bom, é um mercado que movimenta muito dinheiro também, né? E é isso. Então, depois de alguns meses, minha cabeça estava totalmente voltada para isso, evoluir no mercado, aprender, ganhar experiência, né? E ajudar as pessoas também, né? Sim. E no momento que você entrou, a imobiliária de vocês já tinha quanto tempo no mercado que seus pais já trabalhavam? A MSA Imóveis tem hoje 7 anos. Okay. Então, quando eu entrei, ela tinha 4, 5 anos de idade, né? Sempre em Perdizes, sempre no mesmo imóvel, sempre focado naquela região ali, aquele pedacinho da Zona Oeste, né? Então já era uma empresa que já tinha maturidade, vamos dizer assim, na região. As pessoas já conheciam a gente, sabe? Isso para mim foi muito bom e facilitou também minha vida nesse aspecto, né? Mas em final de 2021, coisa de 1 ano e pouco, mais ou menos atrás, nós adquirimos a franquia da Remax. A gente entrou para a Remax. Então, a vida da MSA, que já estava no mercado, mudou muito também. Não só a minha, como corretor, mas de todos nós lá, né? E o que levou vocês a comprarem a franquia da Remax? Francis, a gente estava num momento que a gente não estava muito satisfeito com o mercado, né? Quem atua no mercado aberto, principalmente, mercado tradicional, vamos dizer assim, sabe das dores que os corretores e donos de imobiliárias têm. Dores no dia a dia com compradores, com vendedores e também lidando com outros corretores do mercado, né? Então era um momento que a gente não estava muito feliz, muito satisfeito com isso, né? E então, assim, a gente até brinca com o pessoal da Remax que foi uma das vendas mais fáceis que eles fizeram, porque vem no momento ideal para nós, vamos dizer assim. O fato de ser um mercado muito mais organizado, ou pelo menos a gente tem o objetivo, né, de educar o mercado nesse sentido, né? O fato de ser um trabalho mais profissional, de ter uma estrutura enorme de treinamentos já pronta, por exemplo, que era uma dor nossa, né? O nome da Remax, claro, no Brasil tem muita força também, nos ajuda
quando a gente se apresenta para as pessoas, na hora de captar corretores novos também. Então, assim, para nós veio num momento super favorável, sabe? A gente estava infeliz com o mercado e a RE/MAX veio para pelo menos resolver muitos problemas que a gente tinha, muitas dores que a gente tinha no mercado. É interessante porque a Viveza, né, que é a minha imobiliária, ela também tem mais ou menos essa idade. A gente está indo para o 8º ano. Legal. Né? Então, a gente começou em 2015 e o ano passado foi um ano que eu estava também muito descontente com o mercado tradicional. Eu sentia, assim, eu me sentia um peixinho fora da água. Sim. Porque você quer fazer um trabalho legal, você quer fazer um trabalho... Eu entregava um trabalho profissional, dedicado para o cliente, mas o mercado em si, naquela concorrência que a gente sabe como é, que nem sempre é tão leal, sim, aquilo fazia com que a gente se sentisse frustrado em muitos momentos de não ter o resultado, de ter uma dedicação, de fazer um trabalho legal e ao mesmo tempo na hora H vinha leilão de cliente, vinha corretor, que não, eu atendi, eu tenho direito, e aquelas coisas que a gente conhece do mercado tradicional, né? Imagino, eu te conheço como pessoa, imagino que você tenha, vamos dizer assim, essa vontade de entregar sempre um trabalho muito bem feito e profissional. E eu entendo a sua dor, nem sempre você era recompensada por isso. Porque a gente fazia um trabalho muito bom para o vendedor e comprador, mas não tinha uma fidelização. Sim. E é justamente isso que a RE/MAX acaba trazendo para a gente como corretor, né? Porque você trabalha mais próximo de uma das pontas, que é justamente o comprador. Então, acho que seria legal a gente explicar um pouquinho mais sobre isso para o corretor que está chegando aqui e que quer entender como que é esse processo, o que é você Sim. trabalhar com exclusividade, Exato. Com representação. Eu acho legal a gente explorar isso, tanto para corretores, para pessoas que já estão no mercado, Sim. ou aquelas que não conhecem ainda de perto o mercado imobiliário, pelo menos em São Paulo. Sim. Né? Tem várias diferenças entre um e outro, coisa que eu senti também quando eu entrei no mercado. Uhum. Vou te explicar um pouquinho, até coisa que eu não falei que podia ter falado. Eu trabalhei na minha vida em 2 empresas. Uhum. Empresas muito grandes, com milhares de funcionários. Então eram estruturas super robustas, né? Cheio de processos muito bem estabelecidos, né? Todas as áreas tinham seus responsáveis, né? A empresa tinha uma cultura, empresas tinham uma cultura muito forte, né? Que ajudava a alinhar, vamos dizer assim, as expectativas dos colaboradores e tudo mais. Então você imagina eu entrando no mercado imobiliário, trabalhando super desorganizado, se comparado ao lugar que eu estava antes, né? E além disso, a gente corria esse risco de se esforçar bastante, entregar um trabalho muito bem feito, né? Que você faz com coração também, né? São pessoas. Sim. E se frustrar no final porque você não foi recompensado por aquilo, você não recebeu, né? O retorno, vamos dizer assim, que você esperava. Sim. Então isso para mim foi um choque muito grande, me deixou até triste, né? Inseguro a respeito do mercado e tudo mais. E nesse aspecto, para mim, o fato de trabalhar com uma estrutura muito mais profissional e organizada, isso também me animou. Falou, opa, não é bem assim, né? Tem um outro lado do mercado aqui que eu não conheço ainda, que eu acho que é bom, vamos ver como é que é. Então, para mim foi assim também. É porque uma coisa que o nosso podcast também traz é justamente e estimula que o corretor compreenda bem qual é o seu papel e que ele trabalhe pelo seu desenvolvimento, para que justamente ele saia daquela linha em que muitos consideram o mercado imobiliário amador. Porque a barreira de entrada é baixa, você faz um curso que é simples de ser feito, consegue uma licença de trabalho, você tem uma profissão, ganha uma profissão, só que se você não se especializar, se você não estudar, se você não dedicar, você acaba fazendo ali um feijão com arroz e que muitas vezes ou você se coloca numa situação vulnerável por erros que podem prejudicar pessoas. Sim. Então, o nosso podcast aqui, ele justamente estimula que as pessoas, elas
busquem o desenvolvimento, o autodesenvolvimento, a autorresponsabilidade, que sejam realmente corretores empreendedores e que eles façam a diferença no mercado imobiliário. Que eu acho que é bem isso que a gente está trabalhando, né? Por isso, né, João? Sim, eu acho que muitas pessoas, né? Não sei se a maioria das pessoas, muitas pessoas entram no mercado imobiliário com uma expectativa, né, de altos ganhos, né, de ter uma liberdade de agenda, de horários, né? Eu trabalho a hora que eu quero, e é assim mesmo, né? Mas eu acho que essas pessoas não sabem, ou ninguém conta para elas, que é uma profissão que exige conhecimento, exige esforço, exige muita dedicação, foco, né? Assim como tantas outras profissões de responsabilidade, vamos dizer assim, que a gente afeta a vida das pessoas, né? Faz diferença na vida das pessoas. Então as pessoas, acho que ninguém conta para essas pessoas que elas têm que estudar bastante, que tem, né? Chegam e falam, você vai trabalhar, você tem comissões altas, você pode ganhar muito dinheiro. Exato. Mas falta esse outro lado do conhecimento, de ciência do que acontece, né? Assim, não tem muito segredo, né, para você ter sucesso, ser bem sucedido em sua carreira, vamos dizer assim, né? E você tem razão, o corretor, pelo menos nesse modelo nosso de hoje, ele é um dos grandes responsáveis pelo resultado dele. Né? Tem uma estrutura enorme por trás que fornece tecnologia de ponta do mercado, tudo que é de bom e do melhor, as práticas boas do mercado nós já sabemos, né? Mas o corretor de imóveis hoje é o principal responsável pelo sucesso dele. A gente comenta que ele é um empreendedor mesmo, né? E como todo empreendedor em qualquer mercado, quando você vai investir em uma empresa, por exemplo, abrir uma empresa, algum negócio, você tem que estudar. Você tem que entender o que você está fazendo, né? No começo, você vai trabalhar mais do que gostaria, né? Porque você está abrindo uma empresa, um empreendimento, né? Você vai trabalhar mais do que gostaria, isso vai exigir de você um esforço maior do que o normal, principalmente no início da carreira, né, da sua empresa. Então é importante as pessoas saberem disso também, né? Colegas nossos, novos lá da nossa loja, do escritório, eu faço questão de alinhar muito bem as expectativas e vamos dizer assim, contar para essas pessoas as coisas que as pessoas não contam, né? Nesse sentido de dedicação, de esforço e de estudo, né, de qualificação. Porque é uma profissão, e quando você encara como profissão, que não é um freelance, não é um bico, não é algo que você faz quando tem tempo, mas sim você se dedica como uma profissão, você realmente tem resultado, e os resultados vêm em valores muito expressivos e que realmente podem mudar a vida da gente. Então essa consciência é muito importante, porque senão a pessoa acha que eu vou trabalhar 1, 2, 3 horas por dia, ou é só ir lá mostrar um apartamento, mostrar uma casa e tirar a proposta e tá tudo certo, e não é bem assim. Tem todo um comprometimento com todas as pessoas, afinal são bens de alto valor e muitas vezes é o bem de uma vida daquela família, ou é um investimento de uma vida de quem está comprando, né? Sim, muitas vezes é o principal momento das pessoas, da família, né? Seja a gente mais nova, se casando, por exemplo. Gente, até esqueci o que eu ia falar, desculpa. Tem problema. E assim, é um evento, sempre tem um evento que acaba causando essa movimentação. Então, eu acho que assim, o mercado imobiliário, ele é um mercado que ele é cíclico, sim, porque ele depende de economia, ele depende de uma série de fatores, taxa de juros ou não, mas ao mesmo tempo a necessidade do ser humano, ela é latente, é o tempo todo. Pessoas estão casando, pessoas estão separando, famílias estão aumentando, pessoas falecem. Então tem todo um movimento na vida das pessoas e que faz com que o mercado imobiliário sempre tenha uma
material de trabalho. Sempre tem pessoas querendo comprar, sempre tem pessoas querendo vender e sempre tem pessoas querendo realizar algo, né? Realizar um sonho ou realizar a venda por uma necessidade. Então, eu acho que esse é um ponto também muito importante de consciência também do corretor, né? Isso, você tem toda a razão. A gente depende muito de momento da economia, das pessoas, mas é um mercado que nunca para. Porque é uma necessidade básica das pessoas, da vida das pessoas, de todos nós, né? Moradia. Né? E você comentou, a gente tem um déficit habitacional muito alto no nosso país, gigante, né? quase que infinito, né? Em São Paulo também, né? E você comentou um negócio que eu concordo também. Sempre existe o que a gente chama de fato relevante, né? Sempre tem um motivo que levou as pessoas a buscarem um imóvel maior ou menor, ou optarem por vender um imóvel e tudo mais. E você estava comentando da profissão do corretor, ou melhor, o corretor encarar, o jeito que ele encara a profissão de corretor de imóveis. Né? Eu acho muito difícil uma pessoa se dar bem, ter sucesso nessa carreira, sem o foco, sem dedicação. Estou falando de encarar como part-time job, por exemplo. Exato. Né? Que as pessoas às vezes contam isso para as pessoas. Você tem condição de fazer uma visita aqui e ali, levar pessoas para conhecer os apartamentos, fazer uma proposta e ganhar dinheiro. Eu não conheço uma pessoa que consegue levar 2 trabalhos diferentes, vamos dizer assim, duas atividades diferentes e conseguir ter sucesso perene, eu digo. E de tanto financeiro quanto de reconhecimento, porque aí ela não é uma pessoa dedicada, a pessoa que ela é dedicada como corretor, ela acaba trabalhando o seu posicionamento, então ela se torna conhecida, começa a ganhar indicação, as pessoas veem o resultado da sua entrega e aquilo vai trazer mais clientes, sejam clientes vendedores, clientes compradores, enquanto que se ela está num part-time job, se ela está numa coisa ali freelance, né, é um segundo trabalho, muitas vezes ela não vai conseguir ter o resultado porque ela não tem a dedicação, né, João? Muito difícil. Não conheço alguém que tenha tido resultado e tenha sido reconhecido por isso, né, e tudo mais. Eu não conheço. E, bom, esqueci que eu ia falar de novo, gente. Sem problema. Começa de novo. Eu não conheço ninguém. Não, eu vou falar de posicionamento. Posicionamento, então fala. Bom, você comentou de posicionamento. Eu não conheço alguém que tenha tido sucesso, resultado constante, vamos dizer assim, perene, né, tendo 2 atividades, né, tendo duas frentes, vamos dizer assim. Você comentou de posicionamento, né, e esse é um negócio novo para nós também, né. Olha só, a gente que já estava no mercado há alguns anos, de certa forma, já entendia essa necessidade de se posicionar, né? Mas não tinha isso bem definido, esclarecido, né? Para nós antes. O posicionamento, Francis, ele é um negócio que veio para facilitar a nossa vida, facilitar o nosso trabalho, né? Nós como vendedores, como, né, prestadores de serviço, vamos dizer assim, a gente fica muito na rua, a gente tem um trabalho muito de campo, né, de conhecer imóveis e tudo mais. Então, primeira coisa do posicionamento, eu preciso conhecer a região onde eu trabalho. Eu preciso conhecer muito bem a região que eu trabalho. Eu trabalho num bairro hoje que eu nasci e morei durante quase 30 anos da minha vida. E eu não conhecia o bairro como profissional do mercado imobiliário, como corretor de imóveis. E o que é diferente? Assim, o que hoje você sabe sobre o bairro que antes você não tinha? O que mudou no seu olhar? O que mudou no seu olhar? No nosso trabalho, como eu disse, o posicionamento é algo que veio para nos ajudar. Né? Então, eu procuro ter uma carteira de imóveis parecidos, semelhantes. Porque eu recebo um cliente para um imóvel e posso ter outras 3, 4, 5 opções para mostrar para ele. Né? Então, vou te dar um exemplo. Eu gosto de trabalhar, por exemplo, muito apartamentos de 2 e 3 dormitórios, de, por exemplo, 90 a 120 metros quadrados, por exemplo. Né? O lugar onde eu atuo, Perdizes, Pompeia, é um bairro super diversificado. Então, você tem imóveis novos,
recém-construídos, tem construções ainda em andamento, por exemplo, assim como tem prédios de seus 50, 40, 60 anos, né? Por que eu falo que eu não conhecia o bairro? Hoje eu sei, por exemplo, conheço quase todos os edifícios, os prédios que têm apartamentos com essa configuração, por exemplo. Então, eu atendendo clientes compradores, por exemplo, eu tento entender, eu tento ter empatia com as pessoas para saber de fato o que elas procuram, né? E isso me ajuda. Eu sei aonde ir. Eu conheço os prédios, conheço muito bem a região. Isso facilita meu trabalho. Eu sei onde procurar, vamos dizer assim. A partir do momento que você conhece o seu material de trabalho, você conhece o bairro, você tem o bairro ali na palma da sua mão, o cliente chega e diz, eu quero um apartamento com essas características. E você já, por conhecer, você já seleciona mentalmente, você já sabe, ou é esse, ou é aquele, ou aquele outro, né? Ou não é nenhum. Ou né? não é nenhum. O posicionamento da autoridade. Para falar nessas horas, falou, olha, o que você está procurando existe, mas o valor é esse. Assim, quando a gente fala de valor, Esse que você está buscando, você vai achar. Mas nesse cantinho aqui do bairro, que são prédios mais novos, por exemplo, né? A gente recebe muito isso, né? Por exemplo, clientes procurando o apartamento que qualquer pessoa compraria, vamos dizer assim. Lá em Perdizes, João, eu quero um apartamento em andar alto, virado para a face norte, com uma insolação boa, uma vista legal, vista livre, com varanda gourmet, com 2 vagas de garagem, e eu tenho um budget, né? Tenho um limite aqui de R$1 milhão. Eu falo, hoje eu tenho autoridade, eu posso falar, olha, isso que você está procurando, você não vai achar. Não existe. Desse lado de Perdizes, isso aqui não existe. Por exemplo, você vai achar isso aqui sim, agora o valor é esse, por exemplo. Ou a região não é bem esse pedaço aqui que você me falou, é isso. Então assim, o posicionamento, além de facilitar minha vida na hora de buscar produtos ou prospectar, né, novos imóveis e tudo mais, me dá autoridade também para conversar e para me posicionar diante dos clientes nossos, né, das pessoas. Né? Porque para mim também, antes o que acontecia muito é que o cliente chegava, mas aí você começa a fazer uma pesquisa por preço. E aí você tenta encaixar o preço com o que ele está buscando. Só que se você não conhece o seu mercado, a área de atuação, você acaba perdendo muito tempo. Sim. Então acho que é isso, né? A coisa do posicionamento facilita porque você sabendo quanto custa, você sabendo o que tem ali, você conhecendo cada condomínio, então fica mais fácil de você direcionar e justamente se posicionar com o cliente. Se é possível, não é possível, se ele tem que aumentar ou não o limite dele que ele colocou como teto de busca. Sim. E eu acho que o outro lado do posicionamento, que é muito importante, é que também, e para vocês eu vejo isso muito forte lá em Perdizes, é a questão de ser conhecido e reconhecido. Né? É o posicionamento da marca Remax MSA em Perdizes, que as outras imobiliárias também já conhecem. Como é que é essa relação assim com as outras imobiliárias ali do entorno e de Perdizes? Sim, isso a gente está num lugar de Perdizes que a gente é muito visto, vamos dizer assim, a gente está num lugar de passagem grande de carros, de pedestres. Isso foi uma estratégia nossa, isso foi, né, tudo tem um porquê. Então, isso é muito legal. Muita gente nos procura pesquisando no Google ou de indicações, gente que já teve alguma experiência boa conosco, tá? A gente recebe muita gente assim, isso é muito legal. Agora, você perguntou um negócio interessante também. Como que é a relação com as outras imobiliárias e corretores autônomos que atuam ali em Perdizes, né? Antes, eu encarava eles como competidores, como concorrentes, né? Eu tinha uma carteira de milhares de imóveis e todas as imobiliárias e os corretores que atuam ali também têm os mesmos imóveis cadastrados. Se bobear, até as mesmas fotos tiradas pelo proprietário, né? Então, antes, eu encarava esses meus colegas, vamos dizer assim, como concorrentes, né? Eu vou esconder minha carteira deles aqui porque eu quero que o cliente clique no meu anúncio, né? Essa era a minha cabeça antes. Hoje em dia, Francis, eu trato eu trato com essas pessoas, né, no dia a dia, como colegas, como parceiros. São meus parceiros. Eu atendo corretores de outras imobiliárias e corretores autônomos como se fossem meus clientes finais. Eles são meus parceiros. Eles contribuem também para o meu sucesso.
Poderia até falar em números, por exemplo, da época que eu tinha milhares de imóveis na carteira, não fazia parcerias, ou não incentivava isso, ou não cultivava esse relacionamento com colegas, corretores parceiros. Então, a maioria dos negócios que a gente fazia eram negócios onde a gente tinha comissão total, né? No ano passado, nós trabalhamos com pouquíssimos imóveis. Estou falando aí de cerca de 40, 50, 60 imóveis. A gente fez quase que 80%, 90% dos negócios em parceria. E no final das contas, nosso faturamento foi maior. Eu acho que já dá para tirar conclusões daí. Então, minha relação hoje com os colegas de fora da RE/MAX que atuam na região é essa. Eles são meus parceiros, eu cultivo relacionamento com eles, faço questão de que a gente tenha uma boa relação, porque eu já vi que é um negócio que vai ser bom para mim também. E eles acabam procurando também a vocês justamente por também saber que vocês estão com uma carteira, que ela está verificada, é uma carteira que ela está ativa, porque o grande problema de ter centenas, milhares de imóveis numa base, eu mesma na minha imobiliária tinha 1.700 imóveis. Só que quantos estão efetivamente à venda? Sim. Quantos eu fui visitar e conheci o imóvel e o proprietário, a motivação de venda. Então, também é uma virada de chave de você trabalhar com menor quantidade, porém uma carteira qualificada. Basicamente é isso. Totalmente isso. E aí os corretores acabam procurando porque sabem que o imóvel está efetivamente à venda. Na hora que entra ali num link da MSA ou num link da Viveza, eles sabem que aquele imóvel ele está efetivamente à venda. Eles sabem que você tem a representação desse proprietário, ou seja, você tem ali a gestão exclusiva, a representação dele. Então também fica muito mais fácil essa comunicação, não é? Sim, com certeza. Tem alguns corretores, parceiros imobiliários que já nos conhecem, já conhecem a RE/MAX, o modelo da RE/MAX, né? Então, quando tem uma novidade na carteira, eles já sabem que, primeiro, aquele imóvel é de fato vendável. A gente já conhece a documentação do imóvel, coisa que o mercado não faz, né? Ou seja, você checa a documentação antes, quando você vai colocar esse imóvel na prateleira, você vai trabalhar o imóvel. 100% dos imóveis nossos, antes de serem anunciados, antes de serem oferecidos, eles já passaram por uma diligência jurídica nossa. Para uma pré-análise da documentação. Então, para todos os imóveis que a gente tem hoje, eu já analisei a documentação como se eles estivessem sendo vendidos agora. Essa é uma segurança que eu passo para os clientes que eu atendo e para os meus clientes, corretores, parceiros também. E você comentou a diferença aí de milhares de imóveis, né? Antes a gente tinha uma carteira de milhares de imóveis anunciados, que era exatamente a mesma carteira que os outros imobiliários tinham também, né? Então, cada corretor lá no escritório, tinha corretores que tinham em seu cadastro 150, 200 imóveis. Pode ser o melhor corretor do mundo, pode ser um profissional de qualidade, um cara bom de serviço, um cara que atencioso, sabe se relacionar. É impossível ele conhecer pessoalmente 200 imóveis. Então já começa por aí. Ele não consegue oferecer esses imóveis tão bem porque ele não conhece o produto que ele está oferecendo. É impossível ele conhecer bem e ter um relacionamento com os proprietários. Entender o fato relevante, o que motivou o proprietário a vender o imóvel, por exemplo. Né? E, além disso, é muito difícil também você fazer um trabalho bem feito para 200 imóveis de uma vez só, né? Hoje você trabalha com quantos imóveis, mais ou menos? Hoje eu tenho na minha carteira, João, tenho 12 imóveis. No ano passado, eu não consegui passar de 14 imóveis. E a sua média de vendas desses imóveis, mais ou menos quanto? Sim, no ano passado, eu participei da intermediação de 10 negócios, 10 imóveis que eu vendi ano passado. Alguns deles, a maioria deles eram exclusividades nossas, né? Imóveis onde eu tinha um relacionamento com o proprietário. E alguns deles, menor parte, alguns desses negócios, eu estava atendendo um cliente comprador. Né? A gente não pode esquecer disso também. O cliente comprador, ele faz parte do negócio, né? E só que é um trabalho
diferente também. É difícil eu ter uma relação de confiança, vamos dizer assim, e fidelidade com o cliente comprador. É muito difícil. Tem gente que tem através do relacionamento, né? Isso aconteceu comigo já. Mas o que eu estou querendo dizer é que é muito importante a gente não esquecer, né, do atendimento aos clientes compradores. Sim, né? Porque senão fica aquele ponto de eu estou dando atenção, eu tenho que dar foco no vendedor. Só que esquece que quem paga o negócio, a operação toda, é o comprador. Então, tem que ter um equilíbrio nisso. Ó. Tem que ter. Tem diferenças grandes aí que faz a gente, algumas vezes, voltar nossas atenções para os clientes vendedores, para os imóveis, né? Primeiro, antes de trabalhar um imóvel, eu preciso entender se que aquele vendedor, se aquele proprietário, de fato, quer vender o imóvel. Por isso que faz parte do nosso trabalho conhecer, né, saber o contexto em que está aquela pessoa, o porquê que ela resolveu, né, colocar o imóvel no mercado e tudo mais. E os clientes compradores também, né? Agora, dos clientes compradores, a gente sabe que a jornada de compra de um imóvel muitas vezes pode durar 2 anos, né? Estudos dizem que chega a durar coisa de 24 meses. Por exemplo, desde o dia em que a pessoa acordou e falou, nossa, eu preciso de um imóvel, vou começar aqui a buscar um imóvel, até amadurecer essa ideia e tudo mais. Essa jornada aqui, esse tempo chega a 2 anos. Então, eu tento entender em que momento da jornada esse cliente comprador está. E é super natural, quando a gente começa a buscar um imóvel, às vezes a gente não tem já estabelecido o perfil do imóvel que a gente quer. Né? A gente não sabe ainda direito exatamente o que a gente quer. Natural, normal, respeito. Ou tem a idealização também, né? Às vezes idealiza algo e depois ela vai ver que não era bem aquilo, né? Sim. Por exemplo, eu recebo pessoas lá que estão no início desse processo que não sabem ainda se querem morar numa casa de vila, por exemplo, num apartamento que tem uma varanda legal ou numa cobertura. Normal, natural, né? São pessoas, né? Então, faz parte, né, nesse processo, a pessoa aos poucos vai amadurecendo, né, essa ideia e o perfil do imóvel que ela busca, né? Além disso, muitas pessoas também não têm estipulado, vamos dizer assim, um prazo para se mudar. Né? Não tem falar, eu preciso me mudar até tal dia, eu tenho esses projetos, né? Então, eu tento entender das pessoas também se elas já têm esse momento estabelecido na cabeça. Né? Vou te dar exemplos de cases de sucesso que eu tive no ano passado, por exemplo. Né? Eu atendo clientes compradores, mas eu tento entender se eles já sabem o que eles querem e se eles já sabem quando que eles pretendem se mudar. Né? Então, peguei alguns casos, por exemplo, em que era um casal, já tinha um filho e a esposa estava grávida do 2º filho. Eles precisam se mudar até tal dia, né? Vai nascer o filho, precisa de um espaço melhor. Fala, João, eu quero estar na minha casa nova já quando meu filho nascer, por exemplo. Opa, esse é um cliente que eu vou priorizar, né? Tivemos outro caso também, era um cliente. E é engraçado isso, que a gente participa do momento importante da vida das pessoas. Sim. Nem sempre é um momento mais feliz. Nem sempre a gente realiza o sonho das pessoas, né? Muitas vezes o casal está se separando, um não quer ver o outro pintado de ouro na frente, né? Então esse é um momento triste, né? Sim. Mas eu peguei um caso desse também. Era um casal que estava se separando, né? Uma tristeza. E ele tinha um prazo para sair de casa, né? Esse é um cara também que ele já sabia o que ele queria, e ele já sabia quando ele queria, ou melhor, quando ele precisava. Ele tinha colocado o limite da necessidade dele, né? Foi bem desse jeito mesmo. João, minha mulher me liberou para ficar em casa até tal dia, né? Daqui a 2 meses. Tenho que arrumar um lugar. Esse é um cliente comprador que eu vou priorizar e dedicar meu tempo máximo quase para atender. E muitas vezes a questão de jornada mesmo, tem o cliente que ele acabou de vender um imóvel e ele também tem prazo para mudar.
né? Então, esse também é um cliente que ele vai comprar, ele precisa de comprar. Também é um cliente que a gente deve dar foco, né? Com certeza. O corretor, o comprador, dificilmente ele sai de casa buscando um corretor bom para atendê-lo, né? Se um corretor ruim mostrar o imóvel que ele está precisando, ele vai comprar esse imóvel. Sim. Né? Então, é bom de saber disso, né? A gente não pode perder esse timing também, porque pode ser a minha irmã, pode ser meu pai. Se um outro corretor mostrar para ele o que ele está precisando, sim, ele vai comprar. Né? Porque o foco dele é a compra e o comprador, o foco dele também é o menor valor. O melhor negócio. O melhor, né? Isso. Negócio na visão dele, né? Sim, sim. Isso é verdade. Isso é uma diferença boa entre compradores e vendedores. Né? O vendedor, o nosso cliente proprietário, ele busca sim um trabalho de qualidade, ele busca um profissional, né? Um bom profissional, vamos dizer assim. Ele vai abrir o espaço dele, vai abrir a casa dele, né? Então ele quer ter um bom profissional. Ele precisa confiar nessa pessoa. Essa é uma diferença boa mesmo. Né? O cliente comprador, se uma pedra mostrar para ele um imóvel que ele procura no preço que cabe no bolso dele, ele vai comprar um imóvel com essa pedra, entendeu? Desculpa a brincadeira, gente. Mas é isso, quem mostrar. Se for o zelador, tem muita gente fala, porque o zelador vem. Se for o zelador que for mostrar o imóvel, ele gostou, ele vai comprar. Ele vai dar o jeito de comprar, né? Sim. E daí vem também o outro lado legal do porquê trabalhar a exclusividade, né, João? Que é justamente você fazer um trabalho, a pessoa, eu costumo dizer, me perguntam, mas é difícil assinar uma representação, uma exclusividade? Eu digo que não é difícil, mas envolvem alguns elementos muito importantes. E o primeiro deles você comentou agora, que é a confiança. Sim. Porque como o vendedor, muitas vezes ele não está confiando no mercado, ele recebe muito corretor amador, que não sabe muito bem, está começando, ou até já tem um tempo no mercado, mas ele não consegue se posicionar adequadamente, não tem o conhecimento para esclarecer dúvidas do vendedor, e na hora que você chega como um profissional, o cara compra você. Uhum. Quando o cara compra, a gente fica mais fácil de assinar a exclusividade, não é? Sim, com certeza. Relacionamento é tudo, né? A gente se propõe, nesse modelo nosso, a gente se dispõe, né? A gente se compromete a fazer um trabalho diferente, né? Um trabalho que demanda foco, atenção, muita dedicação e investimento também. Então, do lado nosso, do lado do corretor, eu me comprometo a fazer uma série de coisas, de trabalhar algumas coisas, e o fato de eu ter essa relação de representação com os proprietários me faz trabalhar mais tranquilo, vamos dizer assim. Eu jamais me comprometeria a fazer isso tudo que a gente faz para trabalhar a venda de um imóvel se eu não tivesse esse conforto, essa segurança dessa relação de representação com os proprietários. Né? Eu não faria isso. O que você faz a mais em relação ao mercado tradicional que você falou agora? Eu não faria isso se eu não tivesse a exclusividade. O que você faz a mais? Desde o começo. Primeiro que antes de orientar os vendedores a respeito da precificação do imóvel, eu faço questão de conhecer esse imóvel muito bem. Né? E o mercado não está acostumado com isso, né? Muitas pessoas recebem a gente e falam, então, João, pode tirar as fotos, né? Tu arrumei a casa para te receber. Eu falo, olha, eu não vim tirar foto. Eu não vou anunciar seu imóvel aqui amanhã. Eu vim para te conhecer e para conhecer seu imóvel. Conheço muito bem a região, moro aqui há 30 anos, mas não conheço o seu imóvel e não te conheço também. Então aqui é mais para a gente se conhecer, para entender, né, o contexto. Sim. Falando que você perguntou do que mais que eu faço, né? O que eu fazia antes? Eu tinha lá centenas de imóveis no meu cadastro e eu pegava fotos e jogava nos portais. Sim. Era isso que eu fazia. Esse era o trabalho de oferta que a gente fazia, né? E ficava torcendo para o corretor, para o cliente clicar no meu anúncio e torcendo para ele gostar do imóvel. Aliás, torcendo para ele me responder no WhatsApp ou no telefone. Depois torcendo para ele querer visitar o imóvel, torcendo para ele gostar, torcendo para fazer uma proposta e tudo mais. E torcendo para ser fiel a você, né? Para ser fiel a mim. Depois torcendo para a documentação do imóvel estar ok, aquele imóvel que já estava na minha carteira há anos, né?
Então, o trabalho de oferta que nós fazemos é diferente. Demanda investimento, estou falando financeiro mesmo, e demanda um trabalho diferente também para o mercado, né? A gente busca o cliente comprador diretamente, né? Eu chamo de oferta ativa, né? Eu não fico esperando as pessoas clicarem no meu anúncio nos portais, por exemplo. Além disso, como a gente já falou, Francis, eu conheço muito bem a documentação do imóvel que eu estou oferecendo. Né? Isso demanda investimento nosso também, por exemplo, de tempo e dinheiro. Né? Além disso, eu contrato hoje um material profissional para divulgar esses imóveis, por exemplo. A ideia é que pelo menos o material divulgado, o material que está sendo mostrado para as pessoas, seja um material atrativo e bem feito, profissional. Esse é um investimento que era impossível de eu fazer também para os 150 imóveis que eu tinha no meu cadastro. Né? Que eu corria o risco de fazer esse investimento e o imóvel ser vendido sem mim, por outro imobiliário. Sem a sua participação. Então, assim, a gente se compromete a fazer uma série de coisas que era impossível eu me comprometer a fazer isso se eu não tivesse essa relação de representação com os proprietários. Falar de precificação, que isso é um diferencial para você também conseguir ter resultados mais rápidos na venda para o proprietário? Eu acho que assim, eu falo isso para as pessoas, né? Eu não consigo fazer milagre, né? É difícil eu vender um imóvel por um valor que está acima do mercado, né? Mais do que ele merece, né? E eu falo muito para as pessoas também. A gente tem essa cultura, aliás, o brasileiro, o paulistano tem essa cultura de colocar o imóvel no mercado, mas sem muito critério para precificar o imóvel. Né, querendo testar o mercado, né, a expectativa de quem está vendendo sempre é muito maior do que o mercado paga. Sim. Né? Então, ou seja, existe aquela diferença entre o que está sendo anunciado e o que o mercado paga de fato. A gente também tem um papel de ensinar os nossos clientes vendedores a colocarem os imóveis dele no mercado bem posicionados, vamos dizer assim, bem precificados. Então, hoje o mercado acaba trabalhando muito com essa questão de colocar preço acima. Sim. Então isso atrapalha o negócio, né, a venda. E aí a pessoa reclama que ela não vende o imóvel dela, né, João? Sim, e a culpa é do corretor de imóveis que aceitou isso, né? Mas a gente tá falando, voltando um pouquinho sobre a exclusividade, tá? Eu acho que a gente, nesse modelo nosso, a gente tem que ter habilidade. A gente tem que estudar bastante e praticar bastante, treinar muito, para a gente conseguir ter a habilidade de conseguir explicar para as pessoas, ou melhor, ensinar para as pessoas como que o mercado funciona, né? Como que funciona o trabalho de venda do imóvel, por que eu estou pedindo, por que eu quero ter essa relação de representação com os proprietários, né? Por que é importante eu fazer um trabalho de precificação bem feito e adequado ao imóvel? Por que é importante você me contratar para isso? Né? Porque para o proprietário também, ele quer fazer um bom negócio. Desde que ele venda um imóvel por um valor legal e com segurança, pode ser o João, pode ser a Francis, pode ser qualquer um. Né? Então eu tenho que ter essa habilidade de explicar para ele que esse é um modelo, é um trabalho que faz sentido, porque é uma novidade ainda, né, para as pessoas hoje. Brasileiro. Né? Ainda é, e principalmente para o paulistano, né, porque tem outras regiões do Brasil que já são, já evoluíram nesse sentido, né, de buscar um representante para ser o interlocutor dele com o mercado, perante o mercado. Exato. Isso que eu ia falar sobre, voltando, né, na exclusividade. Em relação a preço, eu falo, né, para os clientes nossos, eu falo, olha, muito dificilmente alguém vende um imóvel por um valor maior do que o mercado paga, do que ele merece, né? A gente pode fazer o trabalho que for, investir a grana em divulgação, na oferta ativa, que for. Se esse imóvel tiver um preço fora de mercado, dificilmente a gente vai ter sucesso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter também, né? Tem imóveis que eu morro de vontade de trabalhar. Lindos, prazer trabalhar aquele imóvel. Nossa, eu vou ser o cara mais feliz mostrando esse imóvel para outras pessoas. Mas se ele estiver fora de preço, eu não vou trabalhar esse imóvel, Francis.
E isso te dói no sentido de te frustrar, ou você já encara de uma forma que faz parte desse modelo, da sua forma, da sua metodologia e segue adiante? Como é que acontece isso? Há casos em que você precifica e depois o vendedor volta? Sim, os profissionais do mercado somos nós, né? E como profissionais do mercado, a gente tem que ter autoridade, né? Primeiro, para ser um bom profissional. E como profissional do mercado, a gente tem que aprender a dizer não, né? Essa é uma dificuldade que, pelo menos eu, João, já tive há muito tempo e tenho e aprendo até hoje com isso, né? Eu costumo até falar com o Humberto, né, com o pessoal do escritório, o não para nós, ele é libertador. Ele te liberta mesmo, ele te livra, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que ter essa habilidade de, em alguns momentos, falar não, né? Alguns proprietários, às vezes, não estão preparados ainda para o nosso trabalho, né? Alguns deles ainda têm uma expectativa, a maioria deles, né? Expectativa de valor sempre acima do real, né? Do que o mercado pratica. Né? E muitas vezes a gente não consegue, eu não consigo, por exemplo, mudar a cabeça dele ou fazer ele, né, adequar o valor ao mercado. E nesse momento, porque a gente está falando de preço, que é um momento tenso, né? Que a gente está mexendo com a expectativa das pessoas, né? Eu tento fazer com que ela entenda como uma adequação, como uma revisão, uma adequação do valor ao mercado. As pessoas não podem ter um sentimento de perda. Nossa, João, você está me falando para anunciar por 100 você mil está reais falando a para eu menos? para eu tirar do valor 100, 200 mil reais a menos. Isso Francis, é o foco, é pesado se você vai pesa ali, né? porque dá uma sensação de que eu estou perdendo dinheiro, né? Estou perdendo patrimônio. Eu acho que vale isso. Eu falo, Francis, você não pode entender como se estiver perdendo dinheiro. Você não está tirando do seu bolso ou do valor que o seu imóvel merece. Não, você está adequando ele ao mercado. Você está adequando ele ao que o mercado está praticando hoje. Né? É importante que a gente consiga passar essa importância de que não seja um sentimento de perda, não seja um sentimento de perda, vamos dizer assim. Porque, na verdade, ele não é de perda. Não é. É só uma frustração. Porque ele acha que o imóvel dele vale X mais 3, mas na verdade o imóvel dele só vale X, o que o mercado vai pagar é o X. E ele quer colocar aquilo muito acima porque ele acha que vale mais. Sim, e Francis, isso não é um problema, as pessoas têm apego, né, emocional, muitas vezes na hora de precificar o imóvel. Mas eu gastei tanto, mas eu botei o piso que era assim, mas eu coloquei um castelato que é assado, né? Exato, porque essa porta aí é uma porta de madeira de lei, né? Então, assim, faz parte, isso é coisa de pessoas, né? A gente é assim, né? Eu respeito super, mas eu, como profissional também, meu papel e minha obrigação é justamente esclarecer isso e, literalmente, abrir os olhos das pessoas, né? Olha, o mercado não entende assim, né? Eu entendo que você passou uma história linda da sua vida aqui nesse imóvel, né? Mas o mercado não te conhece, o interessado que nós vamos trazer aqui, ele tem também... Ele não está comprando a sua história. Exatamente. Ele está comprando o bem, o imóvel, né? Exatamente. Está comprando esse espaço, esse contexto aqui, né? Poxa, João, nossa, estamos chegando aqui ao final desse papo. Passou tão rápido. Passou tão rápido, né? Conversa boa é assim, né? É assim, vamos marcar mais papos assim, acho que acho que a gente conseguiu nessa conversa, né, mostrar para os corretores, mostrar para o mercado a importância de você ter um trabalho profissional, a importância de você ter um trabalho dedicado, baseado em metodologia, em processo. Quando você fala de posicionamento, você fala de parceria, você fala de precificação, do como atender o cliente comprador, como atender o cliente vendedor. Tudo isso traz algo que está bem organizado e que a gente sabe que
no mercado tradicional, muitas vezes tudo chega de forma muito ruidosa, muito desorganizada, como você falou no início do podcast. Sim. Então, acho que você vem desempenhando muito bem esse papel dentro do mercado, dentro da Remax, dentro de Perdizes, você, a sua imobiliária, a sua família, justamente de mostrar que existe profissionalismo, mostrar que existe que não é só dinheiro, que realmente você está trabalhando com pessoas e que elas precisam de ajuda, elas precisam de orientação, sendo o vendedor, que às vezes acha que o preço dele é e você vai mostrar que não, olha, o mercado paga esse, como o comprador também, como você falou aqui no podcast, né? Que às vezes a pessoa chega e fala, eu quero pagar tanto em tal local de Perdizes, e quando você vai falar, olha, sinto muito, não tem o que você quer, mas eu tenho tal opção, ou vamos aumentar o seu budget. Então, é um trabalho muito legal que você trouxe aqui para a gente, de apresentar para os nossos colegas corretores como uma possibilidade justamente de trabalhar com profissionalismo e de trabalhar e ser um corretor de sucesso, ser um corretor reconhecido, e o reconhecimento ele vem através também do seu lado financeiro. Sim, né? Sim, a remuneração é muito boa, né? Mas não é só isso, né? E isso é super gratificante, né? Participar, eu gosto muito de lidar com pessoas, sempre gostei, e o legal é que a gente é capaz de fato fazer a diferença na vida das pessoas, né? A gente participa de momentos importantes, felizes, às vezes tristes também, mas momentos super importantes da vida das pessoas. Então, isso é muito legal, participar de momentos importantes e ser lembrado lá na frente por isso. E é legal também, justamente isso, tentar, eu acho que a gente tem esse papel, inclusive, essa responsabilidade, né? De mostrar para os nossos colegas também, aqueles que principalmente aqueles que estão entrando na profissão, aqueles que têm interesse em conhecer como é que funciona, de que de fato é uma profissão. É uma atividade que eu me orgulho muito e que não deve ser encarada como um bico ou, né, uma segunda renda, um part-time job. A gente tem uma responsabilidade muito grande também com as pessoas com quem está atendendo, né? Isso é super gratificante. Eu agradeço muito, Francis, o convite mesmo. Já conhecia o seu trabalho, já admirava muito essa sua iniciativa de ensinar as pessoas, de ajudar as pessoas, né, de ensiná-las mesmo, né, de participar do aprendizado delas. Isso, eu admiro muito e foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada mais uma vez, muita gratidão a você, seu pai também tem sido uma pessoa super importante no meu processo de entrada na Remax, de entendimento de tudo isso. Vocês fazem um trabalho incrível e sou muito fã também. Então, muito obrigada e pessoal, mais uma vez aqui, espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo. A gente espera ter contribuído aqui, ter deixado insights para que você possa cada vez mais se desenvolver, se aprimorar, ter orgulho de ser corretor, como o João disse, que seja uma profissão, que você seja bem remunerado, sim, mas principalmente que você trabalhe para ser um corretor de sucesso. Muito obrigado a todos. Curtiu esse papo? Compartilha com um amigo corretor ou com alguém que você acha também, né, João, que deveria vir para a profissão, que deveria vir para cá, né? Procure a gente, porque a gente pode te ajudar também dentro desse processo para se tornar um corretor de sucesso. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.